Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Vamos falar aí sobre a Carla Zambelli, né, pessoal? A deputada federal que está presa lá na Itália, né, pessoal? Vamos atualizar a situação aí da Carla Zambelli, pessoal. Vamos no foco da notícia. Vamos aqui, ó, site do Gazeta do Povo, pessoal. O processo de cassação de Carla Zambelli avança na CCJ da Câmara, pessoal. Vamos ver aí o que fala, né? A respeito desse assunto aí, que vai gente de arrasta com ela, né, pessoal? Não vai sozinha aí nessa história, não. Vamos lá. O processo de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, avança na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Na terça-feira, dia 5, o presidente da comissão, deputado Paulo Aziz, do União Brasil, da Bahia, definiu as diligências que serão cumpridas. O relator do caso, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, e Aziz concordaram com as regras para a condução dos procedimentos. A fase de instrução probatória já foi iniciada e inclui a oitiva da própria deputada Carla Zambelli, que ocorrerá por videoconferência e que a Carla está detida em Roma, né, na Itália, desde o dia 29 de julho. A deputada aguarda o trâmite do processo de extradição naquele país. Antes da prisão, ela viajou do Brasil para os Estados Unidos e depois para a Itália, onde possui dupla cidadania, buscando evitar aí a execução da pena aqui no Brasil, né, pessoal? Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e teve a perda também do mandato determinada. Defesa de Carla Zambelli queria a acareação com o hacker, que inclusive vai depor aí lá na CCJ, a gente já vai falar sobre isso. Serão chamados para depor como testemunhas o hacker Walter Delgatti Neto, que foi condenado junto com a Carla, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa no governo Jair Bolsonaro, o assistente técnico Michel Spiero, além de agentes da Polícia Federal. Ainda não foram definidas as datas das audiências. Walter Delgatti Neto também foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão pelo envolvimento na invasão. A defesa de Zambelli solicitou uma acareação entre a deputada e o hacker para esclarecer condições das versões apresentadas, mas o pedido foi negado na comissão por falta de previsão regimental. Por isso, Delgatti será ouvido como testemunha pelos deputados. Os próximos passos da cassação. Após a conclusão das oitivas, o relator Diego Garcia terá até 5 sessões para apresentar seu parecer ao colegiado da CCJ, que deve emitir um parecer que pode recomendar ou não a cassação do mandato. Caso o parecer seja favorável, o processo seguirá para votação em plenário na Câmara dos Deputados, onde são necessários pelo menos 257 votos aí para a cassação. Vocês que acompanharam o caso Flor de Lis viram como é que é, né, pessoal? Então vamos que vamos, né? Vamos então aqui agora para o site do G1. O hacker Walter Delgatti Neto vai depor no processo de cassação de Zambelli na Câmara, informa aí a defesa de Zambelli. O advogado afirma que Delgatti foi convidado a prestar depoimento na CCJ na condição de testemunha. A oitiva está prevista para 13 ou dia 20 de agosto, né? Ainda não foi definida aí a data, né? A defesa defesa da Carla Zambelli, a defesa do Walter Delgatti, que cumpre pena em Tremembé, em São Paulo, pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, registrada em 4 de janeiro de 2023, confirmou presença na segunda-feira, agora nesta quarta, dia 6, foi ontem, né, pessoal, que ele prestará depoimento na Câmara no âmbito do processo de cassação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Segundo o advogado Erovaldo Moreira, Delgatti foi convidado a depor no processo na cassação na condição de testemunha de Zambelli. Conforme o convite, os depoimentos estão previstos para ocorrer entre os dias 13 e 20 de agosto. O hacker não era obrigado a aceitar. Sua participação deve ser por meio de videoconferência, já que ele cumpre pena de 8 anos e 3 meses da prisão aí de Tremembé, né, no interior paulista. A defesa da deputada Carla Zambelli havia pedido à Câmara a realização de uma acareação, como já falamos aqui, né, pessoal? Com Delgatti, desde que ele foi preso em agosto de 2023, o hacker acusa deputados de ter participado junto com ele da invasão ao Sistema Nacional de Justiça. Zambelli sempre negou. Delgatti inseriu no sistema
do Judiciário um falso mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, assinado por ele mesmo, entre aspas, né? O assinado, né, galera? Porque isso não aconteceu, né? O documento foi divulgado na imprensa e animou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que naquele momento, em janeiro de 2023, estavam acampados em frente aos quartéis, né? Todo mundo viu a panaceia que foi, né? Quando surgiu aí a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes teria sido preso, né? Segundo a decisão do STF, que condenou Delgatti e Zambelli, a invasão do CNJ teve o objetivo de desacreditar o Poder Judiciário. O Supremo entendeu que a deputada incitou o hacker a agir e, por isso, ela pegou uma pena maior que ele, de 10 anos. No celular de Zambelli, que foi apreendido, a Polícia Federal encontrou os mesmos documentos que Delgatti inseriu no sistema aí do CNJ. Um dos documentos havia sido aberto no celular de Zambelli somente 22 segundos depois de ter sido inserido no sistema do Judiciário, de acordo com perícia da Polícia Federal. Além de condenar a deputada à prisão, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade determinar a perda de mandato. A Câmara, então, abriu um processo na Comissão de Constituição e Justiça, no qual Delgatti será ouvido. Zambelli está presa na Itália em um presídio nos arredores de Roma. O Brasil pediu ao governo italiano a extradição da parlamentar, que hoje está formalmente licenciada do mandato. Não há prazo para que a Itália decida sobre a extradição de Zambelli, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Queremos saber o que você pensa sobre os nossos vídeos, nossos conteúdos, e ajuda também aí, né, pessoal, a sua amiga aqui, né, o YouTube reconhece a cada like, a cada comentário, né, ajuda no engajamento, e o YouTube reconhece o nosso conteúdo como relevante e indica para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade, a casa de vocês. Siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Fiquem à vontade, a casa de vocês. E vamos falar aí sobre a extradição da Carla Zambelli, né, pessoal? Vamos voltar a Gazeta do Povo. O processo de extradição de Carla Zambelli, né, o governo brasileiro pediu, mas deve ser concluído, segundo o embaixador, ele deve ser concluído ainda neste semestre. Será, pessoal? Vamos ver, né? Vamos aguardar, um processo um pouquinho demorado, né? Mas o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou na sexta-feira passada, dia 1º, que o processo de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli deve ser concluída ainda neste segundo semestre, antes do final do ano, né? A parlamentar foi presa na última terça-feira, no dia 29 de julho, em um apartamento em Roma, e teve a prisão preventiva mantida mais cedo, durante a audiência de custódia, né? A Justiça brasileira pediu a extradição pouco depois de Carla Zambelli anunciar nas redes sociais que havia saído do Brasil para os Estados Unidos e que, na sequência, iria para a Itália, com a alegação de que não poderia ser presa no país europeu por ter dupla cidadania. Com todas as autoridades italianas com as quais eu converso, há esse sentimento de necessidade de um processo curto, mantendo sempre o direito de defesa da condenada. Não foi condenada, já condenada, né? Mas um processo que não demore muitos meses, afirmou o embaixador aí à Globo News, né, pessoal? Renato Mosca pontuou que a prisão de Carla Zambelli ocorreu de forma bastante célere entre a data da expedição do mandato de prisão e o cumprimento de apenas 55 dias. Ele ainda negou que a parlamentar tenha se entregado à polícia, como a defesa dela chegou a afirmar, né? O embaixador ainda afirmou que o andamento do processo de extradição poderá, ao final, passar pelo governo italiano para ser permitido ou negado politicamente. A repercussão da prisão de Zambelli na Itália, no entanto, é de uma avalanche, diz. Nós temos acompanhado uma avalanche de verdadeiras matérias que são publicadas e veiculadas todos os dias na imprensa italiana, e nós temos informado o Itamaraty da enorme repercussão, pontuou aí o embaixador, né, pessoal? Mosca afirmou que a possibilidade de que o processo de extradição de Carla Zambelli ocorra com rapidez se dá por conta da cooperação jurídica, judicial e policial entre Brasil e Itália, e que o caso dela é diferente do que ocorreu com o ativista de esquerda Cesare Battisti em 2010. O chamado, né, ativista de esquerda. Muito bem, vamos lá. Na época, embora o STF tenha considerado ilegal o pedido de refúgio feito pelo italiano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia de seu segundo mandato, não permitiu a extradição.
6 meses depois, ele foi libertado na prisão e capturado em 2018 na Bolívia. Este caso está superado na Itália. As autoridades italianas entenderam perfeitamente que a decisão do presidente Lula acabou sendo equivocada por uma assessora que passou para ele um entendimento que não correspondia à realidade. Ao voltar à Itália, Battisti confessou seus crimes e isso deu entendimento ao presidente de que ele, de fato, era um criminoso comum e o presidente chegou a se retratar com o presidente italiano Sergio Mattarella, completou, né? Cesare Battisti havia sido condenado a 12 anos de prisão por participar de um grupo armado e cometer 4 homicídios. Ele conseguiu fugir para o Brasil utilizando documentos falsos até ser preso no Rio de Janeiro em 2007. Já no caso de Zambelli, a defesa tenta evitar a extradição, argumentando que há grave anomalia no processo contra ela. Isso porque, segundo o advogado Pierlemino Sammarco, a vítima do suposto crime é a mesma pessoa que fez a sentença, que decidiu pela execução da sentença e que decidiu o apelo, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados da deputada também desejam solicitar asilo político ao governo da Itália. Esse pedido é analisado pelo Ministério da Justiça italiano, né, pessoal, e encaminhado aí a um tribunal competente. Contudo, a decisão final sobre extraditar ou não cabe ao governo italiano, chefiado aí pela ministra da Direita Giorgia Meloni, né, pessoal? Ela que vai, no final de tudo, aí decidir se Carla Zambelli será extraditada ou vai cumprir pena lá na Itália. Vamos acompanhar, vamos aguardar aí os acontecimentos, né, pessoal? Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.